neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante, sentindo o amor de Deus. Contemplo sonhando o universo que é teu, e a paz sinto em meu coração. O medo e a tristeza fugiram de mim, e eu sinto o amor do Senhor. Com teu amor, o mundo se enche de graça, eu livre sou. Não mais a tristeza me prende, com teu amor alegre eu irei pela vida, louvor cantarei, para sempre eu terei o teu amor. O inverno mudou-se em verão para mim, o frio não mais sentirei, pois tenho em minha alma um calor singular, o sol brilha sempre para mim. Com teu amor, o mundo se enche de graça, eu livre sou. Não mais a tristeza me prende, com teu amor alegre eu irei pela vida, louvor cantarei, para sempre eu terei o teu amor. Eu livre sou, não mais a tristeza me prende, com teu amor alegre eu irei pela vida, louvor cantarei, para sempre eu terei o teu amor. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra.
E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Temos lido nas Santas Escrituras, na Palavra de Deus. Ouvintes amados, nesse instante, o Espírito nos leva a fazer uma pergunta e cremos que Ele quer fazer isto justamente para Ele próprio nos dar a resposta. Por que Caim não irou-se contra Deus, ao invés de irar-se contra seu irmão Abel? Quem rejeitou o sacrifício de Caim? Foi Deus, não foi Abel. Abel não tinha culpa nenhuma. Não havia culpa alguma em Abel por aquele acontecimento. E a pergunta vai mais adiante. Por que Caim odiou a Abel ao invés de odiar a Deus, a ponto de matar Abel? Por que Jezabel odiou Elias ao invés de odiar os falsos profetas? Por que Herodias odiou a João Batista? Por que os sacerdotes odiaram a Jesus Cristo e amaram a um facínora? Preferiram escolher um homicida? Por que a igreja amou tanta gente pervertida e matou 68 milhões de crentes, de cristãos? Bom, se nós conseguirmos a resposta por que Caim matou Abel, odiou Abel, então já está respondido tudo demais. Já está respondido tudo. O restante tudo está respondido para nós pelo Espírito Santo. Agora, não é muito difícil nós obtermos a resposta por que ao invés de Caim se levantar contra Deus, levantou-se contra seu irmão Abel, que não tinha nada a ver com a coisa. Amados, Satanás é pai de Caim. Caim é do maligno, disse as Escrituras. Caim é uma semente da serpente.
Caim é um filho do diabo. Eu faço uma pergunta. Jesus disse para Maria Madalena: você é uma filha do diabo. Disse para Zaqueu: você é um filho do diabo. Disse para aquele ladrão crucificado do seu lado direito que se arrependeu: você é um filho do diabo? Não. Jesus disse para sacerdotes, para religiosos, para homens que matavam por causa de Deus. Matavam. Vejam aí. Matavam. E o que é que Caim fez? Qual é o primeiro homicídio? Matavam por causa de Deus. Não se jogavam contra Deus. Mas a Bíblia mostra que Caim estava contra Deus. Os sacerdotes estavam contra Deus, como Saulo estava contra Jesus Cristo, contra Deus. Porque Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo nem conheceu a Jesus. Nem conheceu a Jesus. No entanto, estava perseguindo a Cristo. Quando ele se levantou contra os cristãos, contra os filhos de Deus, ele estava perseguindo a Cristo. Satanás, não podendo de maneira alguma destruir a Deus, o que faz ele? Vem contra a sua criatura, vem contra os seus filhos. E foi isto que aconteceu lá no princípio, e foi isto que aconteceu lá no dia de Elias, nos dias dos profetas, no dia de Jesus Cristo, nos dias dos apóstolos e nos dias da igreja mártire. Na história da igreja, quando 68 milhões de crentes foram mortos, era a mesma semente homicida de Caim que estava matando Abel, se atirando contra Deus, se atirando contra aqueles que tinham a revelação de Deus. A causa toda foi esta, porque Abel tinha a revelação e Caim não tinha a revelação. Então eles se iram contra aqueles que têm a revelação. Por que odeiam tanto a mensagem do profeta? É o mesmo que perguntarmos: por que Herodias odiou tanto a João Batista a ponto de fazer um pedido de sua cabeça? Que coisa horrível! Que pedido estúpido! Sim, meus amados ouvintes, a resposta está aqui. Satanás não podendo destruir a Deus. Vamos dizer, lá em cima, então tem se jogado contra Deus aqui embaixo. Porque ele foi precipitado lá de cima aqui para baixo. E Deus permitiu que houvesse a queda, para que assim ele pudesse se manifestar em seus atributos de Salvador, de Redentor, de Deus. Enquanto isso também Satanás pudesse se manifestar com todos os seus aspectos, todos os seus atributos. E pelas reações que os homens têm, pelas nossas reações, pelas nossas maneiras de viver, nós sabemos o que é que está dentro de nós, se é Satanás ou se é Deus. A reação dos sacerdotes provou perfeitamente que Jesus Cristo estava falando a verdade ao respeito deles. Jesus Cristo disse: vós sois filhos do diabo. Com toda esta religiosidade, com todo este culto tradicional, com todo este culto bonito,
com todo este culto técnico, vós sois filhos do diabo. Vós tendes enfeitados os sepulcros, caiados sepulcros, enfeitados sepulcros dos profetas dos vossos pais que vocês mataram. Vocês são hipócritas, vocês são filhos da serpente, vocês são raça da serpente, raça de víbora. Vocês têm gana de sangue, vocês têm prazer em cumprir a lei, mas para matar, para apedrejar, para crucificar, para derramar sangue, porque este é o desejo de Caim. Mas veja que coisa tremenda, que quando Satanás se levantou contra o Filho de Deus, para onde Satanás inspirou aos seus súditos, aos seus teleguiados, para onde ele inspirou-os a levarem a Jesus, para Herodes, a Pilatos. Em outras palavras, Satanás estava dizendo assim, com aquela cena: olha aí, você rejeitou esse poder lá no Monte da Tentação, lá naquele monte quando eu te visitei, buscando um companheirismo contigo, mas agora eu te ponho para subir aqui. Eu vou te pintar de rei, vou fanfarronar com você, eu vou fazer de você um palhaço, eu vou te vestir de carnaval, eu vou te vestir de vestes resplandecentes, eu vou te mascarar de rei, eu vou botar uma coroa de espinho em você. Você me rejeitou, não é? Sim, amados, veja que coisa maravilhosa, se o Espírito pode concordar estas coisas dentro de nós nesse instante. Como está escrito aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Deixem isto entrar, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que eu quero dizer para os meus ouvintes nesse instante, para meus irmãos amados, pais que lutam, que choram pelos seus filhos, pelas suas esposas, esposas que choram pelos seus maridos, pelos seus filhos, pastores que choram pelo rebanho, que se angustiam para que o povo tenha a fé perfeita. Vocês, filhos de Deus, que nesta hora têm oferecido o sacrifício que enquadra com a revelação, pela revelação do Espírito Santo, não se engane. Caim está com o semblante caído, Caim está irado, Caim é homicida, os filhos do diabo estão irados, os instrumentos de Satanás, eles estão prontos para uma arrancada contra Abel, eles estão prontos para uma arrancada contra Elias, contra João Batista, contra Jesus Cristo, contra os apóstolos, contra a igreja mártire, contra Estevão, diáconos. Ó diáconos, Satanás está irado com um diácono tipo Estevão. Ele não se ira com um diácono tipo Nicolas, misturado com o mundo, mas com um diácono tipo Estevão, ele se ira. O Caim está irado, seu semblante está caído, mas não temas. Diz o Senhor nesse instante: filhos de Deus, não temais, porque maior é o que está conosco. Está aqui. Quando o sangue de Abel desceu na terra, que a terra engoliu o sangue de Abel, eu pergunto, qual era o estado verdadeiro de Abel? E ao mesmo instante, qual era o estado de Caim? Qual era a segurança que Caim tinha desde então? Qual é a segurança que Jezabel tinha?
Qual a segurança que Faraó teve ao rejeitar Moisés? Qual a segurança que Herodes teve ao sacrificar o Filho de Deus, o profeta de Deus? Que segurança aqueles sacerdotes, Caifás e todo o Sinédrio e todo o conselho de ministros daquele dia teve ao rejeitar o Filho de Deus, a matar a Deus, a crucificar a Deus na cruz, derramar o seu sangue? Que segurança tiveram aqueles homens que sacrificaram os apóstolos? Que segurança tiveram aqueles homens que enviaram os cristãos nas arenas? Que segurança, que certeza, que paz eles tinham? Eles viveram delirando, em pesadelos, em desespero, em angústia, com falta de paz, com expectação, o ódio tomando conta de seus corações, dando vazão mesmo à ira. E não há sono perfeito. A mulher de Pilatos, a igreja de Pilatos, fica perturbada a noite toda, porque ela não pode ter paz, ela não pode ter segurança. A igreja casada com o poder do mundo, a igreja casada com o Estado, não pode ter segurança. A mulher de Pilatos não pode ter segurança, porque ela está crucificando a Cristo, ela está rejeitando a Cristo, os sacerdotes estão rejeitando a Cristo, crucificando a palavra, rejeitando, odiando aqueles que vivem a verdadeira palavra. Os vossos familiares são os maiores inimigos que vocês têm, vocês que têm amado a Deus sobre todas as coisas, disse Jesus. Que segurança tem um povo que rejeita um profeta de Deus? Que segurança tem um povo que odeia a palavra de Deus, que odeia a mensagem do momento, que odeia a decência, o pudor, que odeia uma mensagem que combate exclusivamente o pecado e seus efeitos imorais, funestos, destrutivos? Que segurança tem um povo que rejeita a palavra numa hora como esta? Que segurança tinha os sodomitas? Que segurança teve o povo civilizado e progressista dos dias de Noé? Que segurança terá o povo progressista que tem rejeitado a visita de Deus? E respondam, por favor. Seus refúgios intelectuais, religiosos, façam abrigos de cimento armado, façam, e vamos ver quem vos livrará da condenação do inferno, pois assim diz o Senhor. Ó Senhor, tenho procurado fazer as pessoas sentir que o ódio, a aversão pela tua palavra é a expressão, é a manifestação da semente de Caim, o homicida, o matador. E o amor à tua palavra, o amor à sã doutrina, o amor ao mensageiro do Senhor é a revelação, é a manifestação da semente de Deus, da semente que é o Espírito Santo em nós, a palavra do Senhor em nós, amando o bem e aborrecendo o mal. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos que o teu Espírito Santo continue falando a cada coração ouvinte. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família. Culto de estudo e ensino da palavra de Deus. São bênçãos de Deus derramadas
para nós, ali na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernáculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página, ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações, o dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Fez um sacrifício infinito, num valor imenso, inaudito,
a todo mundo e atinja. Ouvintes amados, coisa boa é nós associarmos as Escrituras à história. A história, as Escrituras, e isto com a revelação do Espírito Santo. É muito fácil associar as Escrituras com a história e a interpretação. Mas eu estou dizendo Escrituras, história e revelação. A história e a Escritura oferecem dois laudos, dependendo de nós. Um laudo é a interpretação humana que forma os credos, os dogmas. Do outro lado, ela oferece a revelação. Então, o necessário é termos, em primeiro lugar, as Escrituras, a Palavra de Deus, a história e a revelação do que está escrito e dos acontecimentos, isto é, o cumprimento do que está escrito. O cumprimento das Escrituras é que forma a história. Mas, como sempre, o homem natural não passa de um simples intérprete natural, e ele nunca percebe o que Deus faz no presente, mas sempre no passado e no futuro. Então, urge que tenhamos a revelação, que, acima de tudo, sejamos espirituais. Tenhamos o Espírito Santo. Por exemplo, nas Escrituras, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ordem expressa de Jesus Cristo, em Mateus, capítulo 28, versículo 19, é obedecido pelos apóstolos em Atos 2, 38, e demais referências como Atos capítulo 8, Atos dos Apóstolos capítulo 10, Atos dos Apóstolos capítulo 19, Atos dos Apóstolos capítulo 22. Então, Mateus 28, 19 é obedecido pelos apóstolos. De que maneira? Usando o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Este nome, conforme nós temos escrito na carta aos Hebreus, é manifestado pelo próprio Jesus Cristo. Ele manifesta o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isto é profundo. Notemos, aos Hebreus capítulo 2, versículo 12, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Em São João, capítulo 17, o último versículo, Jesus diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome. No versículo 6 do mesmo capítulo de São João 17, ele diz: manifestei o teu nome aos homens. Portanto, os apóstolos não erraram. Alguém pergunta: a quem devemos obedecer? Aos apóstolos ou a Jesus Cristo? Em Mateus capítulo 28, 19. Eu pergunto como resposta: será que São Mateus, então, concordou com a desobediência de Pedro?
Porque eles perguntaram aos apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E Mateus concordou com a resposta de Pedro. Porque o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo deveria ser usado. E a igreja tem que estar edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é a revelação. A igreja que está edificada sobre a revelação, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem. As Escrituras mostram assim. E a história? A história não pode falhar. A história mostra a perversão da verdade e mostra também o cumprimento da verdade. A perversão desta verdade do batismo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a história conta que foi no Concílio de Nicéia, 325 anos depois de Cristo. E a mesma história tem um documento publicado na revista Time, exemplar de 5 de dezembro de 1965. Buscar a revista Time, 5 de dezembro de 1965. Você vai encontrar ali a publicação naquela revista Time, que existe um documento em Roma que relata o seguinte. Esse documento é no ano 100 AD, que o diácono levantou sua mão e Públio Décius entrou pela porta do batistério. Em pé, com água pela cintura, se encontrava Marcos Vasca. Eles estavam rindo enquanto Públio descia para dentro d'água, postando-se ao seu lado. A pergunta foi essa: credes? Credo, respondeu Públio. Eu creio que minha salvação vem de Jesus o Cristo, que foi crucificado sob Pilatos. Com ele eu possa ter a vida eterna. Foi a confissão daquele que estava sendo batizado. Diz o relato, o documento que existe em Roma. Eu estou lendo isto. Então ele sentiu braços fortes, suportando-o, enquanto se deixava cair para trás dentro do batistério, e ouvia a voz de Marcos, voz em seus ouvidos: eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Enquanto a água fria se fechava sobre ele. Existe esse documento em Roma, e esse documento foi publicado na revista Time, exemplar de 5 de dezembro de 1965. Esse batismo foi realizado 100 anos depois de Cristo. Agora, o batismo nos títulos, quando foi realizado? Se foi realizado na história, não pode ser associado às Escrituras, porque nas Escrituras você não encontra um batismo sequer nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Todos eles são usando o nome do Senhor Jesus. Agora, lutar contra isto é lutar contra Deus. E como pode uma pessoa que tem o conhecimento disto agora receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, sem antes de tudo invocar o nome do Senhor? Por quê? A pessoa não recebe o nome de Jesus Cristo quando ela é batizada, mesmo em seu nome, da maneira correta. Está sendo invocado o nome do Senhor sobre ela. Agora, o que traz o nome do Senhor para aquela pessoa é o Espírito Santo. O nome do Senhor agora estava em Pedro. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou.
Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Eu creio que isto combina com as Escrituras, combina com a história, porque é a revelação. Sem a revelação, você não pode conciliar a história com as Escrituras. E a única maneira de descobrirmos onde a história apresenta o fato real e o fato pervertido é tendo a revelação, associando-a com as Escrituras. Se você conhece na história um batismo nos títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, você não pode conciliar aquilo com as Escrituras, se você tem a revelação. Agora, existe um técnico, um teólogo que pode fazer isso. Isso é a interpretação. Mas pela revelação você não encontra associação da história com as Escrituras, quando a história registra a perversão de uma verdade. Agora, quando a história registra o fato real da verdade, o cumprimento da verdade, acontece como acabamos de citar, o que foi publicado na revista Time, sobre um documento que existe em Roma, de um batismo realizado 100 anos depois de Cristo. Enquanto aquele homem era deitado nas águas, se prostrava de costas, aquele diácono diz: eu te batizo em nome de Jesus Cristo. Esse documento, essa história, combina com as Escrituras pela revelação, combina com o batismo que os apóstolos realizaram. Eles estavam cumprindo uma ordem de Jesus, porque ali Jesus estava dando uma ordem. Mateus 28, 19. E em Atos dos Apóstolos eles estavam cumprindo a ordem. Eles não podiam repetir a ordem: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles tinham que cumprir a ordem. Eu te batizo no nome que é exigido em Mateus 28, 19. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Pai, Filho Jesus, Espírito Santo Cristo. Senhor Jesus Cristo. Agora, conforme já notamos, nem isto mesmo é tudo, porque dependemos do dom do Espírito Santo. Mas eu posso responder uma pergunta aqui, que pode estar surgindo nesse instante em alguma mente. Quer dizer que Lutero não teve o Espírito Santo? Porque o batismo dele foi nos títulos. Sim, perfeitamente. Ele teve o Espírito Santo. Os pastores que têm o resumo das 7 eras, podem ler lá na última página, por aí, que vocês vão encontrar o profeta dizendo que Lutero tinha o Espírito Santo. Que Wesley tinha o Espírito Santo para pregar a mensagem do dia. Ele não podia revelar todas as coisas. Ele não podia fazer uma semente crescer e voltar para a semente novamente, dar o fruto e virar a ser o original novamente. Ali era broto. Ele não podia trazer tudo. Por isso ele tinha uma porção da palavra, e é o que o Espírito Santo estava nele, usava. Wesley, a mesma coisa, foi cheio do Espírito Santo. E a mesma coisa é agora. Fique sabendo, meu irmão, que não há justificação, não há santificação mais fora da mensagem. Não há dom verdadeiro, real, que possa manter o Espírito Santo fora da mensagem da era. De maneira alguma, os dons carismáticos têm expulsado a Cristo da igreja, e por isso Laodiceia é rica, tem dons, tem cura, tem tudo, e grandes pregadores. Por isso também a língua estranha está simbolizando morte na parede do Belsazar, que tem misturado as coisas de Deus com as coisas do mundo. Quem conhece a Bíblia está entendendo perfeitamente a linguagem. O que aconteceu lá em Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento, está acontecendo justamente agora no Apocalipse do Novo Testamento.
A língua estranha está escrita na parede, decretando a sentença daqueles que têm misturado as taças de Deus, as coisas de Deus com o mundo. E não significa outra coisa senão morte, morte, morte. Quando o nome é invocado, você já foi batizado em nome de Jesus Cristo? Não fique somente nisto, e você não passaria de um unicista. Você deve receber o dom do Espírito Santo, concluindo o que nós dizíamos sobre justificação e santificação. O Espírito Santo só está na mensagem do dia. Portanto, nenhuma organização religiosa, nenhum sistema hoje justifica, santifica, batiza com o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo através da palavra do dia. Ninguém seria salvo fora da mensagem de Lutero no seu dia. Ninguém era salvo fora da mensagem de Wesley no seu dia. Ninguém pode ser santificado, justificado, se arrepender verdadeiramente de seus pecados e ser santificado e receber o Espírito Santo fora da mensagem que Deus nos enviou neste dia. Porque este é o complemento. Eles tinham o Espírito Santo? Tinham perfeitamente. Para a justificação pela fé, para a santificação, para os dons espirituais. Mas e agora? Quem tem o Espírito Santo tem justificação pela fé, tem santificação e tem os dons espirituais. Quer dizer, creem nos dons espirituais e tem a vida vivida. Manifesta o caráter de Cristo. O que está escrito nos faz empolgar. O irmão Branham, o profeta, pergunta, depois de afirmar que não há condenação para aquele que tem exposto o sinal, e depois ele próprio pergunta, para quem é isto? A quem está sendo dirigido isto? Aquele que revela o caráter de Cristo, aquele que revela o caráter de Deus, aquele que tem a vida de Deus em si, fluindo como um manancial de águas vivas. Para este não há condenação. Então não vamos pensar que o Espírito Santo poderia simplesmente, hoje, nos justificar, o que seria o suficiente, como se nunca tivéssemos pecado. Veja como a justificação tomou uma coisa tremenda, um sentido tremendo. Justificar, como se nunca tivéssemos pecado. A nossa alma fica branca como a neve. Nos manter limpos, vazios do mundo. O sangue de Jesus Cristo. Nos santificando. Isto é, sobre nós. E a nossa perfeição em relação a Deus é de fato perfeita. Não em relação ao mundo, porque o mundo, quanto mais perfeito nós formos, mais ele nos chamará de fanáticos e de loucos e de imperfeitos. Assim aconteceu com Jesus. Então, está aqui uma obra completa do Espírito Santo. Ou você é justificado, santificado e tem o Espírito Santo, ou então você está perdido, você não tem nada. Não vai se iludir que você é justificado e santificado apenas. Não vai se iludir com uma doutrina como esta, porque ela não tem base na mensagem do profeta, nem tampouco nas Escrituras. Não se iluda com isto, porque a obra é consumada pelo Espírito. Se você ainda não tem a experiência, então lute desesperadamente até descobrir esse marco, essa estaca que deve estar dentro de você mesmo, para quando vier uma dúvida em sua mente, você poder estar seguro nessa estaca. Porque os ismos virão, cada um procurará dizer uma coisa, diz o profeta, mas você tem que saber em quem tem crido. Você tem que saber quem é você. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém.
Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Conheço um nome que me é precioso, meu coração encanta mais e mais. O nome de meu Salvador glorioso, o nome que minha alma satisfaz. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome há pra nós consolo, em outro nome eu não encontro luz. Seu nome dá aos tristes alegria, dispersa as nuvens que na vida vêm, aos fracos dá poder para a vitória, ao coração consolo traz também. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome traz pra nós consolo, em outro nome eu não encontro luz. E esse nome vive eternamente, embora os reis esquecidos são. Na chuva o sol é sempre resplendente, a todos dando paz no coração. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome traz pra nós consolo, em outro nome eu não